Olá, seja bem-vindo à nossa terceira aula de uma série de 8 videoaulas que fazem parte do projeto Continuidade das Oficinas Culturais do Instituto Mundo e Fundo de Arte do Estado de Goiás. Eu sou o professor Jali César, solista e camerista, bacharel em música pela Universidade Federal do Estado de Goiás e nessa nossa terceira aula daremos continuidade e é extremamente importante que você tenha assistido as duas aulas anteriores para que faça sentido de fato esse conteúdo da terceira aula. Então, vamos ao conteúdo. Bom, então vamos ao conteúdo da nossa terceira aula. Como havia falado na primeira e segunda aula sobre o sistema 5 CAGED, que é o mapeamento do braço do violão, e embora também sirva para guitarra, contrabaixo, viola e outros instrumentos que têm essa mesma ideia, a gente vai utilizar esse mesmo sistema, as mesmas digitações, para iniciar a nossa segunda escala chamada pentatônica. E a ideia central da pentatônica é o sistema 5, CAGED. Pentatônica é uma escala de 5 notas, né? A gente pega como base a primeira escala diatônica, né, que nós fizemos, as 5 digitações. E aí lembrando, né, abrindo aqui um parênteses, essas nomenclaturas são importantes, porém, o mais importante é saber fazer, ou saber tocar, tirar o som. Lembra de um trecho da aula 2, onde eu falei o seguinte: o mais importante é você saber tirar o som, né? Ou ter essa parte tocada do que propriamente a parte teórica. Por quê? A parte teórica, em pouco tempo a gente decodifica a linguagem que a gente aprende na prática. Então, portanto, não se atenha a essas nomenclaturas. Óbvio que eu vou estar falando aqui e depois, nas aulas subsequentes, eu venho falando e decodificando essa linguagem, né? Mas o importante é essa parte prática. Então, vamos lá. Primeira digitação, né, só recapitulando as 5 do CAGED diatônica e depois a gente já aprende as 5 do CAGED pentatônica. E aí eu vou fazer um gancho sobre escalas, acordes, né, e aí eu vou falar sobre um outro elemento muito importante que a gente também já deu início, que é sobre os centros tonais maiores, né? Então, depois de centros tonais maiores, a gente começa a trabalhar os clichês harmônicos e aí aplicando novos ritmos, né? Ritmos também foi algo que a gente estudou de forma fragmentada, porém extremamente funcional dentro do processo para o desenvolvimento e aprendizado do instrumento. Então, ok. Digitação 1. Ok, isso aqui nós vimos na aula 1, né? Então eu vou demorar um pouquinho mais aqui para aplicar a penta, explicando, e aí depois, na sequência, eu já vou tocando as outras digitações. Seguinte, digitação 1 da penta, nessa região aqui, vai ficar da seguinte forma. Eu vou falar corda solta, eu vou chamar de 0, né? E a casa aqui, eu vou chamar pelo número ou o nome dela, né? Então aqui, 0, 3, isso na corda 6, né? Então, 0, 3, 0, 3, corda 5 também, né? Agora, na corda 4 e corda 3, vai ficar 0, 2, 0, 2. Na corda 2 vai ficar 1, 3 e na corda 1 vai ficar 0, 3. Então, temos a digitação da seguinte forma. De forma ascendente, a gente tocou a pentatônica na primeira região, né? E a ideia é você estudar de forma ascendente, depois que você decorou isso, você toca de forma descendente, né? E aí como ficaria? É só fazer o processo inverso. Se no final aqui é 3, 0, 3, vai ficar 3,
0, depois 3, 1, 2, 0, 2, 0, 3, 0, 3, 0. Então, de forma ascendente e descendente. Então essa foi a primeira digitação da pentatônica no sistema 5, o CAGED, né? Lembrando que isso é o mapa do instrumento. Se você domina isso, o violão fica fácil, ou a guitarra também, né? Já abrindo esse parênteses, porque esse sistema é uma forma de conhecer profundamente o instrumento, né? O braço do violão. Então, quando a gente fala de acordes, escalas, arpejos, centros tonais, entre outras coisas, o sistema 5, CAGED, é o elemento principal, né? Isso em qualquer gênero musical, né? Como eu também falei na primeira aula, em relação a você tocar um instrumento ou tocar simplesmente um repertório. Então, é de extrema importância você entender que estudar o instrumento, a princípio, parece complexo, entretanto, com a prática, lembrando que qualquer linguagem que você for estudar, seja ela uma linguagem falada ou um instrumento, né, que também é uma linguagem, a linguagem musical, é fundamental a prática. Então, recomendo que treine todos os dias. Não vai adiantar de nada se você estuda um dia na semana e aí acha que, bom, eu não tenho talento, eu não tenho habilidade. Nada é de graça nesse sentido. Se você vê alguém tocando bem, é porque de fato mereceu aquilo ali. Então entenda que não existe mágica nesse processo. Realmente existe dedicação, empenho e principalmente vontade. Ok? Beleza. Então, próxima região aqui, digitação 2 da diatônica, que nós já vimos na primeira aula, né? Ok, então essa aqui a gente faz o quê? Mesma ideia, vai tocar a pentatônica em cima dela. Então vai ficar da seguinte forma: 3, 5, 3, 5. Só lembrando que nessa digitação eu estou utilizando aqui, ó, dedo 2 e 4, né? Eu estou iniciando aqui com 2 e 4. Então daqui para frente não tem cordas soltas, né? Então aqui, 2, 4, 2, 4, os dedos, né? E casas são 3, 5, 3, 5, depois 2, 5, 2, 5, depois 3, 5, 3, 5. Então temos a penta na segunda região. Digitação 3, lembrando, né, o sistema 5 CAGED, que nós já vimos. Se você ainda não viu ou não desenvolveu, volta lá na primeira aula, estuda, treina e depois volta aqui para você entender de forma mais clara o que a gente está fazendo. Então aqui, terceira digitação, né, da diatônica. Em cima disso, a gente constrói a penta. E o interessante é que essa penta que eu vou fazer agora é a mais conhecida e mais tocada do planeta, né, pelos guitarristas, violonistas, né? Então, por quê? Primeiro que é a digitação muito mais simples, muito mais fácil, né, intuitiva de tocar. Então, ó, fica a dica. Dentro dessas 5, você vai estudar uma por uma, porém, se eu te falar assim, inicia por uma digitação X, vai ser essa aqui. Então você já pode treinar a diatônica e a pentatônica nessa região, e é óbvio depois as outras. Todas elas têm o seu grau de importância, né? Na verdade todas as 5. Mas em termos práticos e mais simples de se tocar e de estudar, essa digitação é a mais fácil de fato, né? Então, casa 5 aqui vai ficar 5, 8 na primeira ou na sexta corda, né? Então 5, 8. Depois na corda 5, 5, 7, depois corda 4, 5, 7, corda 4 novamente, ou corda 3, né?
Novamente 5, 7. Corda 2, 5, 8 e corda 1, 5, 8. Então ficou 5, 8, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 8, 5, 8. Então a ditação, né, dessa terceira região. Beleza. Próxima digitação, nós vamos pegar a digitação 4 aqui da diatônica, né? E tocar agora a digitação da penta. Então vai ficar a casa 8, 10, isso com o dedo 2 que eu vou iniciar, né? Então vai ficar 8, 10, 7, 10, 7, 10, 7, 9, 8, 10, 8, 10, né? Então ficou. É só importante lembrar o seguinte, que o vídeo você pode pausar, você pode voltar, você pode alterar, né, a velocidade para você fazer o estudo, né? De repente você quer tocar junto e achou que eu toquei rápido aqui, você pode alterar a velocidade. Então assim, obviamente que eu estou passando aqui o conteúdo, que é o principal, né? E explicando de forma clara, o mais claro possível, e aí cabe a você inteligência para estudar e absorver o conteúdo e aplicar esse conteúdo, né? Então, como eu falei, um passo de cada vez, né? Se todos os dias você estudar 30 minutos, 1 hora, maravilha. O desenvolvimento ele vem bem mais rápido do que alguém que estuda 10 minutos, 15 minutos, uma vez por semana, entende? Então, fundamental treino. Vamos agora para a última digitação, né? Quinta e última digitação da pentatônica no Caged. Então aqui, iniciando com a digitação 5 da diatônica, né, como referência, e agora eu venho e toco aqui a penta em cima dessa digitação. Então vai ficar a casa 10, 12, 10, 12, 10, 12, né, dedos 1, 3, 1, 3, né, então aqui, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 10, 12, 10, 12, 10, 12. Agora volto uma casa, 9, 12, ando uma casa, 10, 13 e finalizo aqui, 10, 12. Então a digitação ficou. Ok, e aí nós temos as 5 digitações do Caged, o sistema 5. Pensando na pentatônica. Então agora nós já temos a diatônica, né? As 5 digitações. Agora temos as 5 digitações da pentatônica, né? E agora começa a entrar alguns questionamentos, né? Bom, por que a gente estudou os acordes, estudou alguns clichês harmônicos e estudou essas escalas, né? Isso lá no início, agora voltando nelas. Qual é o sentido desses acordes com essas escalas? Tudo. Porque tudo acontece por conta das escalas. Se você vai fazer um acorde, é por conta das escalas. É lembrar que um acorde ele é um conjunto de notas. E notas são o que a gente está tocando aqui, ó, de forma isolada, né? Cada som desse representa uma nota. Quando eu toco um acorde, olha, eu estou utilizando um conjunto de notas, né? Então é importante entender isso. Que escalas, através delas eu gero os acordes, né? E como eu falei, a parte prática é fundamental e vem primeiro. E depois, em um segundo momento, a parte teórica ela decodifica essa linguagem prática, né, da linguagem musical, colocando isso no papel, né? Então não se preocupe, como eu falei inicialmente, em saber toda a parte teórica, mas
preocupe sim em tocar e tirar o som do instrumento da melhor forma possível. Agora, algumas considerações dentro do processo de estudo dessas ditações. Primeiro, como eu falei em aulas anteriores, né, e vou recapitular, é o seguinte: eu utilizo palheta porque eu estou utilizando um violão com cordas de aço, que para mim, nesse momento, é mais interessante pelo fato de pensar em um curso onde a finalidade é fazer você tocar música popular brasileira, entre outras, né? Então, assim, quando a gente pensa em algo mais que vai abranger mais elementos técnicos, é mais interessante o estudo do violão com corda aço, porque aí eu já estou falando de palheta. Se a gente estivesse estudando, por exemplo, música erudita ou um segmento bem específico, eu utilizaria o violão com cordas nylon, né? E aí eu utilizaria muito mais o toque do finger picking do que propriamente a palheta, ou talvez eu nem utilizaria palheta. Então, por isso da minha escolha nesse violão com corda aço para ministrar esse curso, né? Então, por quê? Até que é o mais usual hoje em dia, o mais comum, né? Se você for tocar um sertanejo, se você for tocar um reggae ou qualquer gênero popular no Brasil, né? Lembrando que o curso ele é ministrado para o público predominante, né? Predominantemente brasileiro, mas obviamente ele está para o mundo todo. As pessoas que falam a língua portuguesa ou até mesmo usam um tradutor, né? Então, assim, a ideia é utilizar de forma mais prática possível, né? Só abrindo esse parênteses para exemplificar e explicar sobre isso. Então, dando continuidade a essa ideia, né, de escalas e acordes, então eu vou propor um exercício técnico, né, propriamente, para a gente desenvolver essa habilidade, né, tanto na mão esquerda quanto na mão direita, né, de palhetada alternada, né? Lembrando que palhetada alternada é o seguinte: se eu toco na corda a minha primeira palhetada para baixo, a próxima tem que ser para cima. Se eu iniciar a minha palhetada para cima, a próxima tem que ser para baixo. Então, basicamente é isso, é alternar, né? E para você que não vai utilizar a palheta, que vai utilizar o finger picking, né? Vai tocar com os dedos, a ideia é a mesma. Se você inicia tocando com o indicador, a próxima tocada é com o médio. E se você iniciar com o médio, a próxima tocada é com o indicador. Tendo em vista que a gente está pensando em escalas, né? E aí na hora de tocar o acorde, né? A palheta ela pode tocar dessa forma, que a gente chama de escovar as cordas, né? E de igual modo a gente pode utilizar o dedo, replicando, né, essa forma que a palheta toca nas cordas, né? Então, basicamente é isso, independente se é o violão corda aço ou corda nylon, né? Então, ok, vamos lá para o primeiro exercício e agora de forma bem prática e funcional, a gente vai utilizar a escala pentatônica que a gente acabou de aprender. Só que a gente vai limitar da seguinte maneira: a gente vai pegar grupos de cordas, né? Então, assim, eu tenho 6 cordas, eu vou dividir isso aqui então em um grupo 1 aqui, ó, corda 1 e 2, grupo 2, corda 3 e 4, e o grupo 3, corda 5 e corda 6, ok? Então, a pentatônica que a gente acabou de aprender é o seguinte: nós temos ela feita, eu vou pegar aqui digitação 2 e digitação 3 e digitação 4, eu vou utilizar 3 digitações. Então vai ser o seguinte: eu tenho essas digitações, né, que a gente acabou de aprender, e o que eu vou fazer é conectar essas digitações de forma horizontal utilizando essas duas cordas aqui nesse primeiro grupo. Então, fazendo assim, digitação 2 aqui, eu vou utilizar meu dedo 1 e 3, 1 e 3, né?
Na outra digitação, 1, 4, 1, 4 e depois aqui também 1, 3, 1, 3. Então eu vou fazer isso, ó. Inicialmente parece difícil, porém não é. Muito simples, na verdade. Então aqui, ó. Estou utilizando digitação 2 aqui, pegando as duas cordas, né? Então ficou casa 3, 5, 3, 5, depois 5, 8, 5, 8, depois 8, 10, 8, 10. Super simples, né? Utilizando aqui as mesmas notas da escala. Agora, eu vou pegar as notas do grupo 2 aqui, ó, né? Então, casa 2 e 5. 2, 5, 2, 5. Aqui, 5, 7, 5, 7. E aqui vai ficar 7, 10, 7, 9. Então ficou. Óbvio que se você vai tocar mais rápido, é importante você treinar a movimentação, né? É simples, porém requer treino. Se você começa lento, facilita esse processo de solidificação nas memórias musculares, né? Então, você pode utilizar aqui. Ok, né? Quer dizer, você vai começar, erra, acerta, depois só começa a acertar, porque você começou a solidificar suas memórias, e a partir daí tudo fica mais simples, né? Porque já está memorizado. Ok. E também sobre isso eu já falei, né? E óbvio que eu vou repetir algumas vezes, porque o processo de tocar é memórias, né? Ou são memórias, né? Tanto a memória auditiva quanto visual e principalmente memória sinestésica ou memória muscular, né? Da prática. Ok. Então agora, fechando essa ideia de exercício, né? A gente pega aqui a mesma ideia das três digitações, conectando elas. Então aqui, 3, 5, 3, 5. Isso no grupo 3 das cordas, né? Corda 5 e corda 6. Então, 3, 5, 3, 5. Depois, 8, ou 5, 8. 5, 7, né? Então, 5, 8, 5, 7. E depois, 8, 10, 7, 10. 8, 10, 7, 10. Beleza. Então... E é interessante se a gente observar essa questão de conexões, né? Que se eu mesclar os três grupos, né? Fazer, por exemplo, aqui. Depois ir para a corda de baixo já aplicando no segundo grupo aqui. E depois no terceiro. Eu consigo movimentar no braço do instrumento de forma diagonal, né? Então aqui. Aí eu consigo já fazer uma coisa chamada fraseado, né? Isso é muito comum e usual na improvisação. Então, óbvio que linguagem é treino, tecnicamente falando, e obviamente a parte auditiva vai entrar nesse aspecto, né? Porque a gente vai tocar sempre semelhante àquilo que a gente ouve, né? Se você ouve sertanejo,
absurdamente, né? Sempre sertanejo, quando você for tocar, você vai ter uma facilidade porque as suas memórias auditivas vão estar conectadas, né, com aquele som. Então, tudo que for tocar daquele tipo de som vai sair mais fácil. Se você quer tocar jazz, ou blues, ou fusion, ou o que seja, você precisa ouvir aquele segmento, aquele gênero que você quer tocar. Então, isso aqui basicamente é uma ideia de estudo, né, utilizando a pentatônica, que é uma escala extremamente utilizada em todos os gêneros musicais, né? Embora muita gente pense assim, não, ela é muito usual no rock e no blues, né? Sim, muito utilizada também no sertanejo, no pop, né? Na MPB de modo geral, né? Na bossa nova também, né? Se a gente pega essas ideias, né, e óbvio, acrescenta alguns elementos técnicos, né? Isso aqui tem basicamente a penta com o cromatismo, né, que é um dos elementos também que a gente viu na aula 1. E aí agora abrindo um parênteses extremamente importante para você entender e ter, né, obviamente o melhor proveito do curso é o seguinte: todas as informações, né, todo o conteúdo que eu disponibilizo no curso, é importante que você anote, que você pontue, né, seja aquilo que você entendeu e aquilo que você não entendeu. E aí, obviamente, faça uma busca, né, uma pesquisa sobre os termos que eu falei, né, sobre acordes, escalas, né, arpejos, que é um elemento também que a gente vai estudar, né, os clichês harmônicos, sobre os ritmos, né. Não espere somente do conteúdo que eu estou passando que você absorva e de fato entenda perfeitamente. Por quê? Primeiro que o entendimento ele está muito relacionado com a sua maturidade e a sua vivência. Então, se você ainda é uma pessoa jovem, né, que está procurando um instrumento como um hobby e que não tem muita experiência ou nunca estudou nenhum outro instrumento, é óbvio que inicialmente você vai achar um pouco mais complexo. Mas, contrapartida para outras pessoas que já têm uma vivência, de repente já de forma prática já canta, já toca, vai conseguir absorver muito mais do curso. Não quer dizer que o curso seja especificamente para essas pessoas. Na verdade, o curso ele é uma abordagem de modo geral para todas aquelas pessoas que têm o interesse em estudar um instrumento. Porém, quando eu aplico, né, o curso dentro de videoaula ou presencial, eu procuro da forma mais clara e mais honesta possível passar o conteúdo para você, obviamente entendendo que você é uma pessoa inteligente e capacitada para perceber as informações e a partir daí tomar a decisão de estudar. Essa é a ideia, né? Então, reforçando, estude, treine todos os dias. Coloque isso como um hábito, né? O violão ele precisa ser hábito, né? Se ele não entrar nessa categoria de hábito, e aí abrindo um parênteses citando aqui o livro The One Thing, né? A única coisa, onde o autor fala sobre construção de hábitos. Para que você solidifique um hábito nas suas memórias, são necessários 66 dias seguidos fazendo aquela mesma coisa. Então, quando você faz isso, de fato, aí sim você criou um hábito. Então, de igual modo, eu recomendo que você estude todos os dias, né? E que isso vire uma rotina e um hábito, né? Pelo menos 30 minutos todos os dias. Porque se a gente fizer dessa forma, certamente você vai alcançar os seus objetivos, que é tocar o seu instrumento e entender não só essa aula, mas qualquer outra aula que você se propor a entender.
ok? Então, dando continuidade sobre o assunto escala e acordes, agora a gente vai falar sobre os acordes, né? E aí depois a gente conecta esses dois elementos. Bom, então a gente já viu o exercício da pentatônica, já tocou as 5 digitações. Agora a gente fala sobre os acordes utilizando essa mesma ideia. Seguinte, vimos os shapes, né, dos acordes, que são o shape de Dó, o shape de Lá, né, que aí temos o Dó aqui, né, no shape de Lá. Vimos aquela ideia da pestana, né, então aqui temos Dó, Lá, Sol, Mi, Ré. Esses são os 5 shapes maiores e a partir daí a gente tem as derivações, né, pensando em pestana, né, e regiões, né. Então, só recapitulando, se eu toquei aqui o acorde Ré, tendo em vista que tem uma casa aqui e logo aqui uma pestana, então se eu fizer isso aqui, ó, andar uma casa e colocar uma pestana, eu tenho aqui um Ré sustenido, que tem a função de aumentar o acorde em meio tom. Se eu andar mais uma casa, eu tenho um acorde Mi, respeitando, obviamente, aquela escala cromática de 12 notas, né? Que é dividida em 2 grupos, né? O grupo das notas naturais, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e as outras 5 notas, que é o grupo das alteradas, né? Que pode ser tanto sustenido quanto bemol, né? Também que é um outro elemento dentro dessa questão teórica. Então, pensando nesses acordes, nesses shapes, né, que a gente falou, então é importante entender o seguinte: quando eu toco aqui nessa região, que eu tenho esse acorde, eu já tenho que trazer à minha mente o seguinte: eu tenho a digitação da diatônica, né? Então eu tenho aqui e a digitação da pentatônica agora, né? Então eu tenho Então, se eu tenho um acorde nessa região e de igual modo eu ando meio tom aqui e levo em conta a pestana, as escalas também é a mesma coisa. Olha que interessante. A gente sabe 5 digitações, né? Beleza, só que agora não são mais 5. Se eu levar em conta as 12 tonalidades, pensando, né, em maior e o cromatismo aqui, 12, né, e depois pensando nas menores, aí são 24, então a gente já tem muitas digitações, né? Então olha que interessante que isso aí vai virar. Então é o seguinte, eu vou pegar aqui a mesma ideia dos acordes, aplicando agora nas escalas. Então, tem aqui digitação 2. Ou vamos pegar aqui a digitação 3, né, que eu falei que é a mais simples, mais fácil. Vou pegar a 3 para a gente treinar e ficar bem claro. Então aqui a digitação 3 da penta. Levando em conta que essa digitação aqui ela é tanto Dó maior quanto Lá menor, né? É uma pentatônica que tem uma função diatônica, ela é uma escala maior e menor, né? Então aqui, ó, se aqui ela está em Dó maior, na quinta casa, se eu andar uma casa para frente e fizer a mesma digitação, Dó sustenido, anda mais uma, Ré, Ré sustenido, Mi, e da mesma maneira, se eu voltar aqui, eu tenho a escala pensando em bemol, né? Então eu estou em Dó. Se eu volto aqui, meio tom, quando o Dó volta, ele não tem Dó bemol, mas ele vai para o Si. Agora sim, Si bemol. Aí depois Lá. E assim por diante. Então, pegando essa ideia da pentatônica, né, e dos acordes, como a gente já fez, a gente aplica também na diatônica, que é a mesma ideia. Então, se eu pegar aqui digitação 2,
também está em Dó e Lá menor. Se eu andar uma casa, Dó sustenido. Andar mais uma casa, Ré. Ré sustenido. E assim por diante, né? Obedecendo ali o cromatismo, né? As 12 notas que eu falei, né? Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido e Si. E aí volta esse ciclo. Então, se você aprende uma digitação, quer dizer, de cara você pode aplicar em 12 tonalidades, né? Quer dizer, uma única escala você já toca em 12 tons. Um único acorde, a mesma ideia, né? Então, por isso que eu falei, vai treinar, pega uma coisa por vez. Aqui são muitas informações, né? Então, imagina, essa é uma analogia bem simples, mas extremamente funcional, né? Isso, se você vai comer alguma coisa assim, que aparentemente seja muito, né? Você divide aquilo ali em pequenas porções e vai alimentando. Se você está ali na roda de amigos ali conversando, vai comendo, quando você vê, acabou, né? Algo que parecia muito, mas a estratégia que você utilizou para comer, né, foi de fragmentar, né, cortar, separar aquilo ali. Então, assim, a ideia é a mesma na hora que você vai estudar. Fragmenta, né? Pega pequenas porções. Quando você faz dessa maneira, o processo de estudo é facilitado absurdamente, né? Então essa é a ideia, né? Quando você tem muita informação, fragmenta e vai uma coisa por vez. Essa é a dica e se você entendeu ou entender o que eu estou dizendo, certamente vai aplicar em outras coisas além do estudo do violão, ok? Então, essa ideia de você fragmentar, ela é válida para as escalas, para os acordes, né, que agora a gente começa a conectar esses dois elementos. E aí agora, olha só que interessante. Quando a gente fala de finger picking, né, quando eu falei, né, de finger picking, ou chord melody, né, que são termos, né, sempre cunhados em inglês, né, até porque toda essa literatura violonística e guitarrística também, a maior parte ela vem não só da Europa, né, dos Estados Unidos, mas predominante da língua inglesa, né, das pessoas que escrevem esse tipo de material, em geral, utilizam essa linguagem, né, que o inglês basicamente é uma linguagem universal, né? Então, é importante a gente entender o seguinte. Quando eu disser chord melody, eu vou pegar uma melodia, eu vou tocar uma melodia simples aqui, ó. Melodia super simples, né? Então, eu posso, ao invés de tocar só as notas da melodia, fazer acordes acompanhando. Isso é chamado de chord melody, né? Isso aqui é uma das vantagens de você estudar escalas e ter o conhecimento dos acordes, né? Então isso é fundamental, né? E é para isso que a gente estuda as escalas e os acordes, né? Não só para tocar de forma percussiva, né? E outro detalhe aqui, que eu toquei sem palheta, por quê? Quando você vai fazer esse finger picking, né, esse chord melody, em geral, você utiliza o acorde plaqué, né, ou o dedilhado, né, que também são elementos técnicos que a gente abordou inicialmente nas primeiras aulas, né? Posicionamento do braço, né, levando em conta o cavalete, posicionamento da mão esquerda, né, esses elementos técnicos básicos que a gente também já abordou. Então eu só estou falando
referente ao porquê de você estudar as escalas, né? Pensando principalmente nas linhas melódicas, né? Então, se eu pensar em linha melódica, né, dentro das escalas aqui, eu vou pegar, por exemplo, uma corda, né, e fazer uma linha melódica extremamente conhecida para você entender do que se trata essa parte melódica, né? Então, quando eu toco essa melodia, né, ou de repente outra assim, né, quando você toca uma melodia, você tem a parte harmônica que acompanha, né? Então, ou você faz em um violão, que aí você cria um arranjo e toca tudo ao mesmo tempo, ou você toca essa linha melódica em um instrumento, seja de sopro, ou seja também dois violões, né? O que é mais usual. E um outro instrumento faz a base harmônica, né? Então, enquanto o instrumento está tocando a linha melódica, o outro está fazendo a base harmônica. Então, por isso a gente estuda escalas e estuda acordes, né? E é claro que isso vai se conectar. E aí, obviamente, a gente, no violão, pode fazer esses arranjos que eu falei de finger picking, né? Ou finger style. Beleza? Tudo certo até aí? Ok. Então, voltando a falar de progressões harmônicas e agora já pensando numa outra coisa extremamente interessante que as escalas nos proporcionam. E aí, agora obviamente eu vou um pouco mais lento para que fique de forma extremamente clara o que eu vou falar aqui, porque isso aqui é fundamental. Seguinte, temos aqui uma progressão bem simples. Dó, Sol, Lá menor e Fá. Beleza, é um 1, 5, 6, 4. Uma progressão extremamente usual no pop, no sertanejo, no rock, em vários segmentos musicais. Beleza. Então, é importante pensar o seguinte. Esses acordes aqui que eu toquei, eles são acordes que são formados pelo um conjunto de notas, que eu também já falei, né? Que os acordes são formados pelo um conjunto de notas. E essas notas a gente dá o nome, quando elas se agrupam dessa forma que estão esses acordes, né, que é um grupo de 3 notas dentro da escala, a gente chama de tríade. Então, tríade ou acorde em tríade é aquele acorde que a gente utiliza o primeiro grau da escala, o terceiro e o quinto. Então, se a gente pensar em uma escala de Dó, como esse acorde está aqui, o primeiro grau de Dó, Dó. O terceiro, Mi. E o quinto, Sol. Né? Então, você tem uma escala Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. A primeira nota, Dó. A segunda, Ré. A terceira é o Mi. Né? Então, a tríade é constituída por primeira, a gente chama de tônica. Terceira, a gente chama de terça. E a quinta, a gente vai chamar de quinta justa. Ou tônica, terça, quinta. Beleza. Então, temos o acorde de Dó. Ok. Esse acorde de Dó aqui está acontecendo o seguinte, ó, na corda Lá está tocando a nota Dó, né? Depois Mi, Sol, e aqui embaixo está repetindo Dó, e aqui o Mi, né? Então eu tenho um Dó maior, e aí eu tenho uma tríade maior. Maravilha. Agora, e os acordes menores, né? Então, por exemplo, eu toquei aqui um Ré maior. Eu quero transformar esse acorde em um acorde menor. Como que eu vou pegar essa tríade do acorde maior e transformar em menor?
Basta eu alterar uma notinha, a terça. Então eu vou lá na terceira nota e diminuo meio tom. Então, imagina o seguinte, em Dó, quando eu toco, eu tenho Dó, Mi e Sol. A terceira é o Mi. Se eu diminuir meio tom do Mi, vai passar a ser um Mi bemol. E aí eu tenho o Dó menor, né? Então vamos imaginar o seguinte, aqui é o acorde de Dó. Então a terça está aqui, e aí também vai entrar um outro detalhe, né? Só abrir um parênteses, depois eu volto aqui. Seguinte, como que eu sei que aqui essa notinha aqui é Dó, essa aqui é Mi? Pensa nas cordas. Então agora, se você ainda não sabe, vai saber. O nome das cordas, né? Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi. De baixo para cima. Corda 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então é Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi. Ok? Beleza. Pensando na escala cromática de 12 notas, né? Então, Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido e Si, como eu já falei. Então, essa nota Mi aqui, quando eu toco, imagina lá dentro da escala cromática. A próxima nota, depois do Mi, Fá. Depois do Fá, Fá sustenido, depois Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si, Dó. Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, né? Beleza. Próxima notinha, corda Si. Dentro da escala cromática, se você fizer o loop, né? Se voltar pro Dó aqui, primeira casa, Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si. Então essa é uma prática que você vai saber exatamente o nome de cada nota em cada casa. Simples assim, né? Então é só, como eu falei, pausa o vídeo, volta, coloca ele em uma velocidade mais lenta, procura entender o que eu estou falando, anota se possível, né? Se for preciso anotar, você anota. E aí, treina, estuda, recapitula essa ideia. Então, quando eu monto aqui o acorde, agora voltando, né? Eu tenho a terça aqui, ó, o Mi. Então, se eu toco ele aqui, uma casa para trás, né? Aí eu tenho um Dó menor, ó. Aí o som do Dó menor. Dó maior. Dó menor. Né? Beleza, a mesma ideia é o Ré. A terça do Ré tá aqui, Fá sustenido. Aí, o que eu faço? Meu dedo 2 vai para o lugar do dedo 1 e o meu dedo 1 aqui, ó, diminuindo meio tom da terça. Então, ó. Então aqui, Ré, Ré menor. Interessante é o acorde Mi, né? Mi maior, aí a terça tá aqui no dedo 1. Então, como eu tenho que diminuir meio tom, é como se ele saísse, né? Então aí, ó, Mi menor, Mi maior, Mi menor. E a ideia também vai pro Fá, né? Porque o Fá não é o shape do Mi, não é só chegar meio tom aqui e colocar a pestana. Mesma ideia. Então eu tenho aqui o Fá. Lembrando que esse aqui é a terça, né? Então ele só sai, né? Então, Fá maior, Fá menor. Só isso, né? Então, é importante entender sobre tríade. E até agora eu estou falando sobre tríade maior e tríade menor, que são os acordes que a gente vai utilizar aqui para fazer esses clichês harmônicos, né? Que até então a gente estudou basicamente acordes maiores e menores sem nenhuma nota de tensão. Então, pensando no clichê harmônico, né? Como a gente já pontuou, mais usual, 1, 5, 6, 4, e a gente tem uma tríade. Agora a gente vai pensar o seguinte, essa tríade ela é uma base para a gente adicionar notas de tensão, que são notas da própria escala, né? Então, assim, uma escala diatônica são 7 notas, né? Então temos, no caso, a escala diatônica de Dó, temos aí Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Beleza, 7 notas. As 3 iniciais que eu falei da tríade, né? Tônica, que é a primeira nota,
terceira, que é a terça e a quinta, fazem parte aí do acorde tríade. E agora a gente vai adicionar uma próxima que é chamada de sétima. E essa sétima, ela pode ser maior, ela pode ser menor, ela pode ser diminuta, vai depender do acorde. Mas inicialmente a gente vai tratar ela como sétima maior, né? Então, se eu tenho aí uma tétrade dentro do acorde e da escala de Dó, eu vou pensar na tétrade da seguinte maneira: Dó, Mi, Sol, Si. Olha que interessante, eu tenho um acorde Dó sétima maior. E aí é muito usual esse acorde, né, na MPB, na Bossa Nova, né, que é muito comum você... A tríade, né, do Dó era só eu repetir o Dó aqui, mas ao invés de repetir, né, que ficaria esse som, eu tiro o dedo 1, toco a corda Si solta para ter a sétima dentro do acorde. E aí a gente já aprende um novo ritmo, né, que é esse da Bossa Nova, que é bem simples, né? Então aqui na mão direita, ó, óbvio, levando em conta que você está montando aqui o acorde de Dó sétima maior, né? E na mão direita aqui, ó, eu vou tocar as cordas 2, 3, 4 e 5, todas juntas, né? Então eu puxo, isso se chama plaquê, tocar todas elas com o dedo polegar, indicador médio e anular, tudo junto. Aí depois eu toco só indicador médio e anular, e depois polegar, e depois repito embaixo. Então vai ficar uma ideia assim, ó. Sempre lembrar daquela ideia, né, que eu pontuei inicialmente para estudar ritmos, né? Então é palma, então ok, ritmo super simples, mas extremamente funcional e que vai ser de grande importância aí dentro desse processo de estudo, ok? Então, estudamos aqui o primeiro acorde, né, maior com sétima maior, beleza. Então, essa mesma ideia a gente aplica no acorde de Fá. Então, levando em conta, por exemplo, a escala do acorde, né, se a gente está pensando nas notas do acorde, então é Fá, aí é óbvio que você vai ter que contar aí inicialmente, né? Porque até você decorar isso aí, você pode contar. Então, assim, depois do Fá, o Sol, né? Então, o Sol vai ser segunda, eu preciso da terça, então é o Lá. Então, Fá, Lá, depois do Lá, Si, daí vem o Dó. Então, beleza. Então, a tríade de Fá, Fá, Lá, Dó. E essa sétima, se eu pensar em relação ao Fá, né? Então, Fá, Lá, Dó, Mi. Então, para eu montar esse Fá sétima maior, é bem simples, inclusive mais fácil do que a pestana, né? É eu pegar o shape do acorde de Dó, que eu já conheço, e descer o meu dedo 2 e o meu dedo 3. Então, quando eu faço isso aqui, eu tenho Fá sétima maior. E aí, eu já posso começar a aplicar esse acorde, né? Então, por exemplo, eu pego aquele clichê que eu falei, 1, 5, 6, 4. Aí, ao invés de eu tocar o Fá com pestana, eu coloco esse aqui. Então, ó.
Então aqui eu tenho o Fá sétima maior, do mesmo modo que eu também tenho o acorde de Dó sétima maior. Então, pensando em tétrade, né, inicialmente, a gente óbvio que tem outros tipos de tétrades, né, como eu já falei, com acorde maior, com acorde menor, a sétima maior, a sétima menor, a sétima meio diminuta, a sétima diminuta. Então a gente tem vários tipos de tétrades, tendo em vista que a base da tétrade é a tríade, que também a gente já abordou. Então a gente está falando sobre harmonia, né, e construção dos acordes. E aí é importante entender, como eu falei, porque um assunto vai conectar no outro e a gente está mapeando o braço do nosso instrumento. Então vem essa parte teórica com essa parte prática se complementando, levando em conta que o mais importante é você tirar o som do instrumento, não se ater tanto nessa parte teórica, mas essa parte que eu estou passando de harmonia é fundamental que você entenda esse princípio básico aqui, aonde se conecta, né, as escalas e os acordes, exatamente quando você vai construir os acordes, porque você depende das escalas para esse tipo de situação, né? Então, dando continuidade, a gente pensa da seguinte forma: se eu tenho um acorde igual Dó e a sétima dele é o Si, mas aí eu quero ele agora com a sétima menor, né? Ou seja, Dó, Mi, Sol, Si, aí eu vou diminuir meio tom desse Si, vai passar a ser Si bemol, né? Dentro desse acorde. E aí eu vou ter um acorde chamado Dó 7, ou Dó com sétima, né? Que é isso. O acorde Si também, Si com sétima. O acorde Mi, Mi com sétima. Ou acorde Sol, Sol com sétima, acorde Ré com sétima. O Lá com sétima. Então agora aparece, né, na notação musical, na cifra, o acorde, né, que é a cifra dele, a letra dele, com um número, né? E esse número, que é uma notinha de tensão, que faz parte ali da escala, então a gente vai ter sétima, vai ter nona, 11ª aumentada, né? 13ª menor e assim por diante. Então é importante entender e aplicar isso aí. Então agora, de forma prática, eu vou passar, óbvio, eu só estou falando aqui que existe isso e funciona dessa forma. E óbvio, como eu já falei, vou repetir mais uma vez, não entendeu? Volta o vídeo, assiste quantas vezes for necessário para você entender. Então aqui eu vou passar os acordes com sétima, e aí você vai decorar do mesmo modo que a gente fez o acorde maior, o acorde menor, e agora a gente está fazendo o acorde com sétima, né? E aí, acordes com sétima e sétima maior, né? Então primeiro eu vou passar esses com sétima, que nos interessa mais dentro do ponto de vista prático. Depois os com sétima maior, e aí quando a gente estiver falando sobre a parte de ritmo, né? Que a gente for tratar aqui da bossa nova novamente, com o samba, né? Que já é uma vertente também. Então aqui, acordes com sétima, Dó com sétima, você tem o mesmo shape do Dó, só que agora com o dedo 4 aqui pegando na corda 3, na casa 3 aqui embaixo. E aí você tem som. Dó com sétima, agora Ré com sétima. Olha que interessante, que é aquela questão que eu já falei também sobre o dedo pivô, né, que é o dedo que fica. Então eu fiz aqui o Dó, aí meu dedo 1, ele faz parte agora do Ré com sétima. Então ele fica, eu não preciso fazer isso aqui e tirar todos os dedos, né? Então ele fica e eu monto outro acorde, e aí toco. Ré com sétima, Mi com sétima, eu tenho um acorde Mi maior, eu só tiro o meu dedo 3 e toco. Fá é a mesma ideia do Mi, né? Eu vou manter esse conceito aqui e agora só acrescenta a pestana. Sol, a ideia do Sol é como se eu estivesse fazendo aqui um acorde de Dó, né? Aí eu vou subir meu dedo 3 e 2 e descer meu dedo 1. Lá com sétima é eu pensar no acorde de Lá sem o dedo 2 aqui. Então, e por último Si.
Lembrando que o acorde Si, a ideia dele é a mesma do Lá, ou eu posso fazer ele com pestana, ou eu posso fazer ele aqui. Na casa 1, meu dedo 1 aqui na corda 4, depois na casa 2 aqui, dedo 2 na corda 5, e aí eu pulo uma corda, né? Aí meu dedo 3 aqui na corda 3 na casa 2, pulo mais uma corda, meu dedo 4 na casa 2 na corda 1. E eu tenho o acorde Si, Si maior. Então, Dó, Ré, lembrando que é com sétima, né? Então, Dó com sétima, Ré com sétima, Mi com sétima, Fá com sétima, Sol com sétima, Lá com sétima e Si com sétima. E aí, nós temos mais 5 shapes de novos acordes, né? Então, temos acordes maiores, 5 shapes, acordes menores. Aí temos os acordes agora maiores com sétima. E aí nós temos também os acordes menores com sétima. Então, dessa forma, a gente vai construindo vocabulário de acordes. E aí, mais uma vez, eu torno, né, a falar. Seguinte, vai por etapas, né? Fragmenta o processo de estudo. Não queira decorar todos os acordes, todas as escalas. Se você conseguir treinar um por dia e decorar ao longo de um mês, você vai ter o domínio técnico que você necessita para tocar o que você quiser. Entende? Óbvio que se treinar vai conseguir, mas se não treinar, aí é um problema sério, né? Então é importante sempre ter em mente esse processo de estudo, de forma lenta, de forma fragmentada, né? Pegando ali pequenos trechos e repetindo, até conseguir dominar. Beleza. Então, a partir agora dessa nova informação, a gente conecta aquilo que a gente já tem dos acordes maiores e menores com esse acorde com sétima, esses acordes com sétima, né? Então, vamos pensar da seguinte maneira. Eu tenho aqui Dó, Sol, Lá menor e Fá. Só que dentro desse clichê, eu vou trocar o Sol pelo Sol com sétima, como um modo de exercício. Então, Dó, Sol, Lá menor, Fá. Isso para você aplicar e, obviamente, treinar essa movimentação. Então, Pop 1. Nessa digitação aqui, nesse clichê, né? Dessas digitações, eu chamo de digitações, né? Que são shapes, digitações, tudo está relacionado com o modo do acorde, né? O formato do acorde ou o desenho do acorde. Então é o seguinte, eu vou tocar Dó, Sol com sétima, Lá menor e Fá com sétima maior, que foi o outro acorde também que a gente aprendeu. Então vai ficar assim. E eu não mudei o clichê, né? Ficou 1, 5, 6, 4. O que eu estou adicionando aqui são notas de tensão, né? Então, Dó, Sol com sétima, Lá menor, Fá, sétima maior. Aí, Dó. Óbvio que isso aqui é uma forma prática, né, que eu estou colocando, mas você pode criar outros clichês a partir daquelas informações da aula 2, onde eu abordei exatamente essa questão dos clichês, né, mais usuais. Então a gente tem o clichê 1 e o clichê 2, né, que é o 6, 4, 1, 5 também, que você poderia fazer. Né? No caso aqui 6, isso tratando de Lá menor, né, 4, 1, 5. Então, o Lá menor, Fá, sétima maior, Dó e Sol, sétima. Então,
Então a gente pode utilizar, né, esses acordes, essas ideias, né, esses conceitos e ir aplicando passo a passo até dominar. Então, lembrando mais uma vez, treine de forma fragmentada, de forma a entender o conteúdo e só depois passe para a próxima aula, né? Não adianta querer assistir tudo ou ficar passando o vídeo para frente para querer logo o conteúdo, não. Tenha paciência, tenha tranquilidade de assistir, de absorver a informação, de entender aquilo ali que está sendo falado e só então passar para frente. Essa é a ideia básica do curso e de você estudar e ter o domínio técnico de um instrumento, né? Então, essa é a dica mais importante para o curso e para todas as aulas, né? É estudar de forma inteligente e de forma objetiva, buscando um resultado de fato. E o nosso conteúdo dessa aula fica por aqui. Bons estudos e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!